Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por ver o amor e o cuidado e o zelo de Deus através de vida de pessoas. Isso é muito precioso. Obrigado, varão de Deus. A garganta já está seca e eu nem comecei, meu Jesus. Amada igreja, eu vou pedir para vocês abrirem 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2. Amém? O bom soldado de Cristo. Quando a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que vocês ouviram de mim, na presença de muitos testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a participar dos frutos. Pense bem. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a vocês compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo algemas, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Com glória eterna, fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiel, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 14. Um obreiro aprovado. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solente diante de Deus, para que evite briga a respeito da palavra, pois isso não serve de nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiros que não têm que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregaram a isso avançaram cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Filito, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estando pervertendo alguns em sua fé, alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para as honras, outros, porém, para desonras. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, como os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam briga. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos,
apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, porém conheça a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendem para fazer o que eles querem. Amém? Vamos orar? Papai, te agradecemos novamente nessa noite. Te agradecemos, papai, pela tua palavra. Te agradecemos, papai, pela tua presença. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor para com teus filhos, para com tua obra. Nessa noite, papai, eu te peço, por favor, em nome de Cristo Jesus, opera no meio de nós. Fala ao teu povo. Prepara, papai, a terra do nosso coração. Prepara o nosso entendimento. Prepara o Senhor para que não venhamos sair daqui sem receber a tua palavra. Pai, segura toda a minha essência, toda a minha natureza humana, eu me entrego diante do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, opera no meio da tua igreja. Opere e manifeste o que precisa ser manifestado, faça o que precisa ser feito, manifeste a nós a tua vontade. Repreendemos todo o mal, repreendemos, papai, toda a seta do inferno, repreendemos, papai, toda distração e toda cilada e todo laço do diabo, para que ele não faça o que ele quer aqui dentro. E sim, a nossa mente seja cativa à obediência do Senhor, para ser ministrado pelo Senhor, para ser, papai, de uma forma poderosa, receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Te agradecemos e cremos no mover do Senhor no meio de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Pegamos aqui, eu tô lendo novamente o Novo Testamento, e aí, a última vez falamos sobre Filipenses, e aí vínhamos, e aí caiu nessa semana para estar falando sobre 2 Timóteo. Aqui, na nossa Bíblia do Discipulado, quem tem ela, o capítulo 2, em cima dela está bem aqui. O bom soldado de Cristo. E no 14, o obreiro aprovado. A mensagem que eu quero trazer para vocês é soldados aprovados. Soldados aprovados. Eu vou pegar aqui um bom soldado de Cristo e um obreiro aprovado. Nós vamos ver, porque todos nós estamos constantemente em batalha. Todos nós somos soldados. Não adianta já andar de outra maneira, não adianta para fazer de outra maneira, nós somos soldados. E se nós somos soldados, nós precisamos trabalhar para que sejamos aprovados, para lidarmos com as batalhas de forma precisa. Amém? Vamos ler aqui na nossa Bíblia aqui, qual o significado, um bom soldado, qual o significado aqui, nas notas de aplicações, aqui embaixo, no 3.7. O que... Deixa eu só arrumar aqui, calibrar minha mente, minhas vistas. O que soldado? O que é um soldado? Um atleta. Que ele falou sobre soldado, atleta, lavrador, certo? O que é um soldado, um atleta e um lavrador de campo? Tem em comum submissão, dedicação, disciplina, sacrifício, trabalho duro no presente para ser resultado no futuro. Alguém com chamado considera este custo um privilégio. Às vezes, porém, quem é voluntário muitas vezes se queixa. Para o chamado, para quem sente o chamado, para quem é o soldado, servir é um privilégio, mas é um motivo de agradecimento. Para o voluntário, é desperdicioso, um motivo de sentir que alguém deve o agradecer. É muito forte, não é? O posicionamento do soldado, um posicionamento firme aqui, de um obreiro, tem que ser algo ligado não somente ao presente, não somente no hoje, mas no futuro, na eternidade. Que estávamos falando alguns dias atrás, aonde o maior sonho de um cristão é a eternidade. Nós temos que sonhar grande, sonhar, mas o maior sonho que nós podemos ter é a eternidade, estar um dia no paraíso com o Pai. E para isso nós temos que ser um obreiro aprovado, um guerreiro aprovado. E nós temos à disposição hoje tudo. E hoje, quando nós se tornamos aí um soldado aprovado, quando nós agimos de tal maneira para se tornar esse soldado, se tornarmos aprovados, meu irmão, todas as áreas das nossas vidas, assim como as áreas da vida do pastor, as 5 esferas, elas se tornarão esferas poderosas.
Toda vez que eu e você se tornamos aqui, perante a palavra, perante a instrução, perante as escrituras, a oração, tudo, todas as esferas das nossas vidas, ela passa a ser conduzida de uma forma muito mais suave. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, está eu aqui falando praticamente as mesmas coisas. Deus tem trazido eu desde janeiro até aqui, em maio, pregando praticamente as mesmas coisas. Praticamente a mesma direção ele tem dado. No passado, não sei se vocês já fizeram isso, mas no passado eu pegava a mensagem do PG, na época das células, e aí eu guardava todas elas todo mês. E aí eu colocava ela em cima da minha cama, as 4 ou 5 mensagens. E eu olhava todos os temas e todas as mensagens, falando assim, pai, o que você está querendo falar com a tua igreja? Qual que é a direção que você está falando com a tua igreja? Porque Deus é um Deus que ele não fala uma coisa aqui, outra coisa ali. Ele vai falando conosco de tal maneira, ele vai trabalhando áreas da nossa vida. E às vezes nós não é pegar uma coisa aqui, uma coisa ali. Às vezes tem que entender realmente o que Deus está querendo falar com a igreja, o que Deus está querendo falar comigo, o que Deus está querendo ministrar no meu coração, para que verdadeiramente eu seja bem específico nessa área e que eu possa realmente trabalhar isso dentro de mim, porque é isso que Deus está te pedindo. Às vezes você vai prestando atenção o que Deus está falando, e às vezes Deus está falando ali. Ó. E quando ele persiste, em verdade vos digo, presta atenção. Quando Jesus falava bem assim, em verdade vos digo, ele está falando, presta atenção. E às vezes quando Deus começa a falar muitas vezes as mesmas coisas, ele está falando, presta atenção que é algo importante que eu quero falar. Presta atenção que é algo importante que eu quero falar com a tua igreja. Quando eu e você se tornamos soldados aprovados, deixamos de dar trabalho em casa, na empresa, para os pais, para os filhos, para o esposo, para as esposas, para o pastor, para os amigos. Quando nós se tornamos soldados aprovados, as áreas da nossa vida se tornam áreas mais fáceis de conduzir. Em casa, com tudo, se torna mais fácil. E aí nós paramos de dar trabalho para o pastor, para nossas esposas, para as nossas mães, para os nossos filhos, e passamos a dar trabalho para as trevas. Nós passamos a ser um soldado, desembainhado, preparado para entrar em batalha contra as trevas a favor do Rei da Luz e não ficar guerreando entre nós. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Aqui ele vinha falando já várias vezes sobre intriga, sobre contenda, sobre falatórios inúteis. Às vezes nós ficamos ali guerreando contra as trevas, guerreando contra o inferno, nós ficamos guerreando entre nós. Isso é muito sério, isso é muito... E quando nós entendemos, se tornamos isso, meu irmão, nós focamos no que é importante. Nós crescemos, nós evoluímos, nós avançamos. Temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos covardes, fugindo de situações, querendo que as situações se resolvam sem agir, e talvez o que Deus quer de nós é que se levantem como soldados e agir diante da situação para crescer. Paulo, e muitas vezes, ele fala de forma... Ele vivia muito em prisões, ele vivia muito tempo preso. E aí ele fala, lá em Efésio, ele fala sobre a armadura de Deus, sobre uma batalha, sobre uma luta que está acontecendo. Aqui, novamente, ele fala sobre soldados. Ele está muito tempo preso, mas a todo momento ele está falando, existe uma batalha acontecendo. Existe uma guerra acontecendo. E não adianta tentar fugir. Eu tenho falado com alguns irmãos, nós temos, às vezes, amedrontado, às vezes nós temos sido muito covardes diante de situações. Onde nós deveríamos estar aprendendo, nós estamos fugindo. Nós temos que tomar muito cuidado. E uma palavra de segurança para nós é discernir o tempo. Discernir o tempo, isso é uma palavra de segurança. Eu preciso discernir o tempo. Esse tempo é de quê? Esse é o tempo, esse tempo eu tenho que estar... Vou ler de novo isso aqui que Deus me ensinou no meu coração. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos covardes, fugindo das situações, querendo que as situações se resolvam sem agir, e talvez o que Deus quer de nós é se levantar como soldado e agir diante da situação para crescer. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, que a situação que está acontecendo é para pegar você. Faz favor aqui, Leide. Eu sou teatral, pastor. Eu gosto de teatro. Para pegar você aqui, ó, falar, sobe. Eu estou usando essa situação para levantar você de nível. Estou usando essa situação para fazer você crescer. Obrigado, Leide. Estou fazendo essa situação para tirar você do estado onde você está e colocar você em outro estado. E aí, muitas vezes, nós somos covardes e fugimos. E por isso nós temos que ficar sensíveis. Por isso que eu falo para vocês sobre a questão de discernir o tempo, porque talvez seja o tempo de você levantar de onde você está, talvez seja o tempo de você sair dessa situação, talvez seja o tempo de você romper como você nunca rompeu.
Discernir o tempo, que vai ter período no nosso tempo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que isso é muito importante, o discernir, porque Deus tem várias fases na nossa vida. Muito aqui tem mais de 10 anos de convertido, tem muitos aqui que tem mais anos de convertido, mais de 10 anos de intimidade com Deus, e já viveram várias fases na sua vida. A fase onde tem que ficar ali recebendo, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com Felipe. Felipe ali foi encarregado de cuidar das viúvas. Certo que o pastor Marinho, uma bênção em nossa vida, ministrou para nós semana passada. O Felipe foi cuidar de viúva. É algo grandioso cuidar de viúva? Não, não é algo grandioso, mas é algo muito importante. Ele começa ali no ministério pequeno, mas quando você termina, o cara é transladado, o cara termina, a filha dele tudo profetiza. E nós falando no PG que não tem nada mais precioso na minha vida, na sua vida, quanto no final do seu ministério, os nossos filhos que são alicerçados na presença do Senhor. Os pais, eles vivem para isso. Os pais fazem um tanto de coisa aqui na obra de Deus, mas o desejo maior do teu coração é para que os filhos não se desviem do caminho do Senhor, para que os filhos se fortifiquem no caminho do Senhor. Felipe começou de uma forma simples, mas ele recebeu o que todos os pais sonham receber, que é os seus filhos fortificados da presença do Senhor no final. Isso é algo tão precioso, e todos que são pais entendem isso. E aí, nós temos que entender o tempo. Qual que é o tempo? Discernir o tempo. Qual que é o tempo? Esse é o tempo agora de cuidar de viúva, esse tempo é de limpar, esse tempo é de correr. Felipe, voltando na mensagem poderosa que o pastor Marinho pregou, Felipe foi enviado para andar 150 quilômetros. Gente, é sério. Às vezes, vai exigir da gente todas as nossas energias. Às vezes vai falar assim, eu vou andar 150 quilômetros. Mas Eunuco converteu, o cara foi arrebatado, Eunuco abriu uma igreja em Éfeso, né, pastor? E aí o cara houve um mover, porque o cara obedeceu, por causa de definir o tempo, falou, é hora de andar 150 quilômetros, é hora de queimar a perna, é hora de romper, é hora de crescer, é hora de ir lá para frente, é hora de parar de mimimi, de querer ficar parado sem fazer nada. Nós temos que discernir isso, porque tem hora que Deus vai querer arrancar tudo sua força. Tem hora que Deus vai querer arrancar tudo suas forças, tem hora que não, vai ser um novo tempo na sua vida. E o novo tempo da sua vida, estamos falando no PG também, é difícil. E no microgrupo. Então nós temos que discernir esse tempo. Eu estava falando com um amigo meu também essa semana, às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você tem que regaçar as mangas, ir para cima. Tem hora que você tem que voltar ela. E sentar. E nós temos que discernir isso pelo Senhor. Nós temos que discernir isso. Martinho Lutero disse bem assim. Certa vez ele disse que um pastor é feito de oração, estudo e sofrimento. Não é possível ser aprovado sem ser testado. Martinho Lutero disse certa vez que um pastor é feito de oração, estudo e sofrimento. Não é possível ser aprovado sem ser testado. Isso é para o pastor? Isso é para nós, galera. Martinho Lutero pode até ter dito isso sobre o pastor, mas isso aqui é para nós. Nós temos que ser testados. Sério mesmo, às vezes nós queremos viver um cristianismo da Disney. Tem um conto de fada que não existe. Um cristianismo que não existe. E Deus quer mexer com a nossa estrutura muitas vezes, e nós persiste em ficar sentado. É cômodo. É muito tranquilo. Meu irmão, nós estávamos falando no microgrupo, nem o cérebro da gente quer trabalhar. O cérebro é preguiçoso, nem ele quer pensar. Eu peguei Covid 5 vezes. A última vez que eu preguei, eu estava estudando à tarde, meu irmão, minha mente fazia assim, ó. Sumia que eu não sabia o que eu estava falando. Eu vim para cá apavorado. Mais dependente do que nunca de Deus. Porque a mente da gente trava que você está falando. Você não sabe o que você está falando? Some, a mente some. Aí eu ficava furioso. E falava, não, eu tentava lembrar alguma coisa, não lembrava. Eu falei assim, se vira, você vai voltar, você vai lembrar. E tentando, e assim, nós temos que tomar cuidado, porque a própria mente da gente é preguiçosa. Meu irmão, não é cômodo ficar parado? A grande maioria, o nosso corpo é preguiçoso, a nossa essência é preguiçosa, a nossa carne é preguiçosa, o nosso ser é preguiçoso. Ele vai querer ficar parado sem fazer nada. Até agora você tem que discernir o tempo. O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus quer que eu faça? E se for para gastar todas as energias, que isso exploda, vamos gastar essa energia. Se é para ficar parado, vamos ficar parado. Se é para correr 150 quilômetros, vamos correr 150 quilômetros. Não importa o que seja, mas discerne o tempo e faça o que você tem que fazer. Cumpra com tudo que você tem que cumprir sobre essa terra. Não permita se atrofiar. Não permite se atrofiar espiritualmente de forma nenhuma. Não se permita. Rompe no Senhor, viva dias poderosos no Senhor.
Amém? Quando eu falei para vocês que sobre discernir o tempo, eu comentei até no nosso microgrupo, eu sempre tive dentro de mim, eu falo que isso não é de mim, vem de Deus, eu sempre entreguei ali e usei toda a minha força em tudo que eu vou fazer. Eu gosto de falar que eu não vou favorecer, eu não vou ser favorecido pelo ambiente, eu vou favorecer o ambiente. Não importa o que eu for fazer, eu quero fazer com excelência. O que importa que eu vou fazer, eu vou usar minhas energias. Aí o que Deus coloca na minha mão, tudo que Deus coloca na minha mão, meu irmão, eu regaço a manga e vou para cima mesmo. Eu detono mesmo, eu meto o pé mesmo e vou para cima mesmo. Eu quero fazer mesmo. E eu vou com muita responsabilidade, com temor a Deus e discernindo o tempo. Falou, é agora, ele ministra meu coração e eu vou para cima. E sempre fiz isso. Eu falando sobre até algumas situações, falando com o Edelso, com o pastor. E aí, esse ano, eu tenho 9 anos que eu vou com uma intensidade muito forte fazendo algo. Muito forte. Levantando, não estou nem aí. Se é para trabalhar 12, 15, 18, 20 horas, eu que se exploda, não estou nem aí. Eu vou fazer o que tem que fazer e vamos embora. E aí, esse ano, eu estou 9 anos fazendo isso. E esse ano, Deus fala bem assim, para. Esse ano ele fala para mim, não. Esse ano ele fala para mim, desfruta. Esse ano ele fala para mim, é diferente esse ano. Parece ser fácil? Não, mas é para desfrutar. É para parar. Parece legal, não parece? Irmãos, como é difícil. Estou falando aqui de soldado. Tem vezes que Deus chama você para ir lá para frente da batalha. Tem vezes que Deus chama você para ir lá para frente da batalha, para você desembainhar a espada, ser um guardião mesmo, desembainhar o escudo, a espada, falou bem assim, eu estou aqui, pode vir que nós vamos arregaçar com tudo, se é as trevas, nós vamos arrebentar as portas do inferno, que se exploda, que nós vamos agora para a guerra mesmo. Tem hora que você tem que estar lá, mas tem hora que você tem que sair de lá. E aí eu vivi muito tempo dessa forma, e Deus pegou e falou assim, não, agora eu quero ser aqui. Agora é um novo tempo, quero você aqui. Mas aí eu vejo a pessoa que está lá na frente de batalha com o escudo abaixado. Eu vou pegar você de novo, Diegão. Aí, vem cá e faz de quando você está de batalha aqui. Fica aqui no meio aqui. Faz de quando você está de batalha aqui. Faz de quando você está na minha frente, pô. Vira para lá, faz de quando você está com o escudo, com a espada. Aí abaixa a sua espada. Mano, eu estou falando da ilustração porque Paulo está falando de ilustração aqui sobre batalha, tudo, mas estou falando do meu dia a dia. Deus mandou eu desfrutar e eu parar e deixar. Fica aí. E deixar. E aí, o indivíduo que eu sei que devia estar com essa porcaria dessa espada levantada, e está com esse trem baixado aqui, eu venho furioso. Eu venho levando aqui, você já não sabe que você já é guerreiro, quanto tempo não está com esse trem ainda baixado, você vai morrer infeliz, vai perder, você vai perder. Levante, eu volto para o meu lugar. Certo? E eu volto lá tentar desfrutar, né? Aí eu estou aqui de boa, desfrutando, eu não posso, não, é para ficar, é para ficar, é para ficar. E aí o maluco, de novo... Volta e eu fico aqui aflito, eu fico aqui querendo intervir de novo, eu quero entrar de novo, eu quero mudar de novo, eu quero entrar de novo, e eu estou tentando discernir outro tempo da minha vida. Quieta, acalma, é um novo tempo. Quando eu falo discernir o tempo, tem 9 anos que Deus falou assim, eu quero tudo. E eu estou disposto a dar tudo, fazer tudo, o que tinha que fazer, e vambora, e está tudo bem. Mas vai ter tempo na sua vida que Deus vai falar para você parar, para você ter que discernir, porque tem hora que Deus vai falar bem assim, não é hora de parar, é hora de avançar. Davi deveria estar na guerra. Ele não estava na guerra. Ele estava onde? Olhando uma mulher tomar banho. Pedra de tropeço na vida dele. Quando você não discernir o tempo, você vai fazer uma coisa que pode ser uma pedra de tropeço, pode acabar com a sua casa, pode acabar com o seu ministério, pode acabar com a sua vida. Nós temos que discernir o tempo para a gente fazer o que tem que fazer, que distante da vontade de Deus, meu irmão, é pedra de tropeço. É pedra de tropeço. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se for para guerrear, gasta todas as suas energias, é o lugar mais seguro. É o lugar mais seguro para você estar lá na frente na batalha. Se não for para guerrear, para ficar em outro lugar, se Deus mandou você realmente ficar ali, fica lá, é o lugar mais seguro, você tem que sair de lá. Porque a hora que você continuar lá, você vai morrer. Espiritualmente, de todas as formas que você pode imaginar, o que você está pensando. Aí tem hora que você tem que ficar aqui. Então, assim, discernir tudo isso, mesmo estando aqui, mesmo estando lá, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Não vem me falar, não existe cristianismo da Disney.
Conto de fada não existe. O cristianismo de Jesus era Paulo na cadeia, era todos ali. Paulo era apedrejado e fingia de morto. Paulo descia por uma cesta. Nós estamos falando de Novo Testamento só. Nem estamos indo para o Velho Testamento. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Amém? Eu vou ler um comentário bíblico aqui. Como que é o nome daquele comentário, pastor? Aquele ali que o pastor falou, não sei falar não. O comentário bíblico sobre... Antes desse comentário bíblico, eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Aqui, no versículo 7, fala bem assim: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Pense bem. Aí, lá embaixo, lá nas notas de aplicação, pense, reflita, medite. A parte nossa, porque o Senhor dará a você compreensão. Pense, reflita, medite. Aí nós estávamos no nosso devocional lá em casa hoje, né? E aí uma das minhas filhas sentou na mesa, foi a última a sentar para começar o devocional, e aí nós estávamos ali rapidamente, já saiu, né? Falou, amém? Falei, amém, mas já terminou, né? Tá, acabou de sentar, e oração rápida aqui, devocional rápido, o que você leu, amor? Aí ela falou para mim o que leu, né? Falei, tá, e o que você entendeu? Aí ela falou, tá, e no que palavra você meditou? Aí eu estava lendo essa mesma passagem, me preparando aqui. Aí eu falei, você pensou, você refletiu, você meditou? Aí eu falei, pai, eu li, orei e amém, né? Falei, amor, você tem que pensar, a palavra de Deus tem que ser pensada, tem que ser meditada. Nós temos que refletir nela, você lê e você reflete. O que eu posso aplicar na sua vida, não somente a leitura. Porque se nós ler a palavra somente com uma leitura, isso foge muito rápido, vai cair numa terra talvez que não vai ser uma terra tão fértil. Pensa, reflita, medite. E leia a nota de aplicação. Continua, volta lá, continua e lê a nota de aplicação. Aí ela voltar lá. Nossa, pai, que forte. Nossa, pai, olha isso aqui, pai. Eu vou compartilhar com vocês lá. Eu vou ler aqui, não precisa nem abrir, não. Salmo, ela está lendo Salmo, né? Salmo 11. Se o irmão quiser colocar, Salmo 11, 5. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será da parte do cálice dele. Aí ela lendo lá no parte do estudo, o Senhor põe à prova o justo e o justo. Deus coloca todos à prova, que possamos alegarmos, porque este teste, em vez de fugir dele, ele o dominará e o que ama... vou ler de novo aqui. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. O estudo, tá? Deus coloca todos à prova, que possamos alegrar-nos por este teste. Amém? Que possamos se alegrar, que Deus coloca todos à prova. A nova versão, na versão mensagem, esse versículo é traduzido assim, versículo 7. 7 é assim: por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Aí na tradução, fala bem assim, o negócio de Deus na nova versão, a mensagem, ele fala bem assim, o negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar as linhas tortas e nos endireitar, nos tornar certos e firmes. Uma vez de pé, podemos orar para ele olho a olho. Aí ela falou, nossa, pai, é muito forte, é muito forte. Aí eu falo, então Deus está falando aí sobre prova. Ele está falando aí sobre o processo que ele trabalha com nós. Foi, então, pai, muito legal, né? O que Deus falou? Eu falei, mas você não tinha acabado de ler? Não é isso? Pai, mas eu não pensei, eu não meditei, eu não li ela realmente. Eu falei, filho, é tão poderoso o que você está fazendo agora, porque você acabou de falar alguma coisa que o pai vai colocar até na pregação de hoje à noite. Que Deus nos coloca em prova, mas para o nosso crescimento. Não é que ele coloca, ele permite situações acontecer para o meu crescimento, para o seu crescimento. Eu falei, por você ter meditado, por você ter estudado, por você ter feito isso, hoje o pai pega essa mensagem e leva para a igreja para falar com a igreja.
O estudar, o meditar sobre a palavra é isso. Você pega algo, você se alimenta de algo, você é alimentado por ele e você joga sobre as pessoas. Você entrega sobre outras pessoas. Isso é o que vai transformar a sua vida. E quando você encontrar, elas foram hoje estudar vôlei. E aí nós comentamos, não esqueça quem vocês são, quem vocês representam, aonde vocês estão e o que vocês podem fazer, ministrando a vida dela para que não perca a oportunidade de liberar uma palavra. Se você recebeu isso hoje, a oportunidade que tiver, fale de Jesus, fale de Cristo. E aí instruindo eles a entender que palavra não é para ser somente lida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser refletida, ela precisa ser meditada. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: isso é sobre o comentário bíblico. Porque Deus é quem opera em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Faça tudo, sem murmuração nem discussões. Amém? O comentário bíblico fala bem assim, o termo energia vem da palavra grega traduzida por efetuar. O efetuar é uma energia. E a energia de Deus que opera em nós é por meio de nós o mesmo Espírito Santo, que deu poder a Cristo enquanto ele ministrou aqui na terra, também pode nos dar poder. Mas devemos reconhecer que a energia da carne e o diabo também estão operando. Por causa da morte e ressurreição e ascensão de Cristo, temos ao nosso dispor a energia de Deus. Entendeu? Amém? Que Deus opera para nós tanto querer quanto realizar, certo? O poder aqui, tanto querer, o efetuar aqui é uma energia. Existe 3 energias. Existe a energia do Espírito Santo, nossa, natural, certo? A carne. E o diabo que tenta o tempo todo, quando nós vemos no final do capítulo 2, 2 Timóteo, tentar colocar laço em nós para fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. Certo? Existem essas 3 forças atuando. E aí, nós precisamos discernir muito bem para que nós não vacilamos, não perdemos a nossa direção de cumprir. Todas as vezes que eu vou dar o parabéns para alguém ou falar com alguém, eu falo, viva o sonho de Deus, porque o sonho de Deus aqui na terra é segurança para nós. Não importa se está mandando 150 quilômetros de a pé, não importa se nós estamos em prisão, não importa se estamos sendo apedrejados, não importa. Os propósitos de Deus, o sonho de Deus é a segurança para mim e para a sua vida. Então, discernir isso é segurança para mim. Ah, mas minha vida está ruim, mas minha vida é inferno. Você discerniu isso e esse lugar onde você está, o que você está fazendo é de Deus, meu irmão, é segurança. É segurança, não importa, é segurança. Discerna tudo, busca em Deus em oração, na leitura da palavra, em comunhão com o Espírito Santo, para que você discerna tudo que está acontecendo ao seu redor. E aí, em vez de você continuar numa atuação, você vai para outra. Discernir o tempo para que você... É para gastar toda a minha energia? Não, ou não. Para nós discernir tudo isso. Voltando aqui no comentário, a palavra de Deus, que eu acho isso muito forte para compartilhar com vocês, a palavra de Deus, a oração e o sofrimento são os 3 instrumentos que Deus usa em nossas vidas. A palavra de Deus, a oração e o sofrimento é as 3 instrumentos que Deus usa em nossa vida. Da mesma forma que a eletricidade precisa de um condutor, o Espírito Santo opera por meio do que Deus proveu. Ao ler a palavra e orar, o cristão torna-se mais semelhante a Cristo, amém? Ao ler a palavra e orar, o cristão se torna mais semelhante a Cristo. E quanto mais semelhante a Cristo ele se torna, mais o mundo se opõe a ele. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Você está entendendo que talvez se o mundo não está se opondo a nós, talvez é porque nós não estamos manifestando Cristo? Você está entendendo que talvez quanto mais eu e você busca, quanto mais eu e você se empenhar, nós temos que entender que o mundo vai se opor, porque a palavra diz que nós estamos na contramão do mundo. Então, discernir, orar, comunhão com o Espírito Santo, meditação na palavra, isso é fundamental para eu e você discernir tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo ao redor, tudo que está acontecendo em nossas vidas. Porque tudo isso vai levar o mundo a andar contra nós, vai andar na contramão dessa Avenida Brasil. Vai ser fácil? Pega essa tancreira para entrar na contramão, para pilotar lá dentro. Vai ser fácil? Não vai. E eu e você, se nós estivermos aqui, ao ler a palavra e orar, o cristão se torna mais semelhante a Cristo. E quanto mais semelhante a Cristo ele se torna, mais o mundo se opõe a ele. Essa comunhão do seu sofrimento, a cada dia conduz o cristão de volta à palavra e oração. Você está vendo? Que top. Você está vendo que top?
Isso é muito precioso, porque eu e você vamos orar, eu e você aqui vamos ler a palavra, eu e você vamos manifestar Cristo. O mundo vai se opor a nós, vai segurar nós, vai tentar impedir nós, e nós vamos para onde? Vamos fazer o quê? Nós vamos voltar para onde? Eu orei, eu li a palavra, e eu manifestei a Cristo, e o mundo se opõe a mim. Aonde eu vou procurar energia? Aonde eu vou procurar poder? Aonde eu vou procurar refúgio? Aonde, irmãos? Aonde? Aonde? Meu irmão, você está vendo que essas 3 coisas vão operar? Se você fugir dela, talvez você não vai ser transformado. Talvez eu não vou ser transformado. Eu busco a Deus, eu vou de encontro com o mundo vem de encontro para mim, eu volto. Eu oro a Deus, me encho, eu vou de encontro com o mundo vem de encontro para mim, eu volto, me encher de novo. Eu me preparo, vou para o mundo vem contra mim, eu me preparo de novo. É isso aqui, ó. É essa jogada. O mundo vai se opor a você até seu último suspiro. Até seu último dia. Ele vai se opor. E se ele não está se opondo a mim e a você, talvez é porque nós estamos alinhados com eles. Eu tenho que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Foi ministrado, o nosso pastor lá da Chamal, o Rangel ali, ó, ministrou os frutos do Espírito essa semana, cada um, alguns que o Rangel chamou lá, aí eles me ensinam a palavra sobre o fruto do Espírito. E aí, o fruto do Espírito, ele vai ser manifesta a você em que momento? Fala para mim. Em que momento? Deixa a vida me levar. Vou cantar tudo não, pastor. Deixa a vida, né Zaru? De boa aqui. Aí o Zaru dá um tapão em mim, ou eu dou um tapão no Zaru, alguma coisa. Qual que é a hora de eu manifestar o fruto do Espírito? Fala para mim. É fácil para mim, é muito fácil para mim falar que eu vou manifestar o fruto do Espírito. Bem assim, aconteceu uma situação ali, eu peguei e vou para cá e falei, rapaz, eu vi a situação lá, mas sou crente, mas não resolvi nada, só fugi. Vi nada, só fugi. Só escapei da situação. Mas eu não explodi. Mas eu sou crente. Não tenha medo, não. Não importa como estamos. Nós somos ruins, gente. Quem me conhece, eu falo. Quem anda um pouquinho mais perto de mim. E quem acha que eu sou bom, porque não anda tão perto de mim assim. Nós somos ruins. Nós somos muito ruins. Não tenha medo de se encontrar verdadeiramente quem você é. Não tenha medo, não. Tenha medo de estar como você está, onde deveria estar sendo transformado. Se coloca, discerne no tempo. Se é para avançar, avança. Se é para acalmar, acalma. Se é para ficar no colo do Espírito Santo, fique. Se é para ainda ficar aí ainda nessa condução até se tornar mais forte, fique. Mas quando ele falar para você vai, você vai. Porque você não vai estar sozinho. Você nunca estará sozinho. Quando ele falar para você vai, gasta todas as energias que você tem. Você está preparado e foi preparado por ele. E esse é o momento no qual você identifica que você cresceu, que você avançou, que você mudou, que você está numa nova fase, igual a leite subiu de nível. É um novo tempo. E isso não tem preço. Tem preço, pastor, olhar para trás e ver tudo que Deus tem feito? Não tem preço. No seu aniversário, você olhar para trás e ver o que Deus tem feito na sua vida. No seu aniversário, você de manhã falar, papai, sou grato por tudo que o Senhor tem feito, mas o que o Senhor tem feito aqui não tem preço. O que o Senhor tem feito aqui não tem preço. Eu consigo discernir, eu consigo viver, eu consigo conduzir situações da minha vida que nunca consegui, mas eu consegui porque o Senhor me confrontou, o Senhor me ensinou, o Senhor me disciplinou, o Senhor é o meu ajudador. E Ele é a pessoa mais interessada em fazer isso nas nossas vidas. Então, nós seremos soldados aprovados, amém? Vamos discernir o tempo. Vamos discernir o tempo. Qual que é o tempo? Qual que é o tempo? De gastar as energias? Eu não sei que tempo você está vivendo em Cristo Jesus. Eu não sei. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, falando de mim, Deus me tirou de uma atuação, mas não foi para ficar igual a Davi, parado. Eu sei disso, tá? Então não queira ficar parado. E se ficar parado pode ser pedra de tropeço. Discernir na que direção você tem que exercer agora. Discernir na que direção você tem que usar a sua atenção, o seu foco. Amém?
Se coloca de pé, vamos orar. Oh, Deus, te amamos, papai. Nós não conseguimos, Senhor. Nós somos frágeis. E para a glória do Teu nome, o Senhor sabe disso. E para a glória do Teu nome, o Senhor enviou o Teu Filho amado sobre essa terra para nos instruir, deixar algo preciosíssimo que é a Tua palavra, para nos conduzir, nos alimentar e nos fortalecer. Somos falhos, sim, mas é porque temos uma luta constante, como foi ministrado também no PG, esmurra a minha carne, que esmurramos a nossa carne, esmurramos as nossas carnes todos os dias, para que possamos se tornar cada dia mais semelhante ao Senhor, discernindo tudo, papai, em nome de Cristo Jesus. Abre os olhos da tua igreja, abre o sentido da tua igreja, por favor, em nome de Cristo Jesus. Para que possamos discernir, papai, tudo. Não existe uma vida cristã que muitas vezes o mundo apresenta, de vida suave, sem batalha, sem guerra, dentro e fora de nós. Ô, Pai, nos ajuda a guerrear essas batalhas. Sabemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o dono de tudo da nossa vida e operou sobre essa terra, Pai, algo precioso para a redenção da humanidade. Não permita que nós perecemos por falta de nos aproximar do Senhor, porque por falta de instrução, não é porque a instrução do Senhor está na tua palavra. Por falta de discernimento, por favor, nos ajuda. Por favor, por favor, por favor, por favor, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, ajuda a tua igreja a discernir todos os tempos que estão vivendo, para que não venhamos nos atrofiar espiritualmente, para que não venhamos parar, papai, assim possamos avançar e exercer, papai, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ajuda, papai. A tua palavra diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos ajuda, Espírito Santo. Por favor, a discernir tudo. Nos ajuda a discernir tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que mudamos, papai, a nossa face, se for preciso, mas exerçamos com autoridade tudo que o Senhor quer que nós exerçamos aqui na terra. Nos ajuda a estabelecer o teu reino sobre as nossas casas. Nos ajuda a estabelecer, papai, o teu reino onde estivermos. Nos ajuda a discernir tudo e viver, papai, um ambiente onde nós estamos no teus propósitos. Os teus propósitos. Não permita, Pai. Não permita que nós caímos na cilada das trevas. Não permita que nós caímos nos laços do inferno. Não permita, por favor. E se por um motivo ou outro nós estamos nele, por favor, nos dá discernimento para sair mais forte. Para sairmos com o papai fortalecido, discernindo tudo o que está acontecendo. Para que, sim, papai, possamos crescer e avançar na força do Senhor. Como soldados aprovados. Como soldados aprovados, papai, soldados aprovados, porque cada dia que nós vivemos as situações, nós crescemos e glorificamos o Senhor. Glorificamos o Senhor. Nos ajuda, Pai, dê-nos, papai, discernimento, força e disciplina. Para que todos os dias o Senhor seja o centro das nossas vidas. Para que todos os dias, papai, o Senhor seja o centro das nossas vidas e possamos acertar. Que possamos acertar. Conduza-nos, Pai, em segurança nessa terra, para que possamos cumprir com a vontade do Senhor. Papai, que não caímos em cilada da terra com falatório desnecessário, Pai. Para que possamos, em nome de Jesus, sermos canal de bênção aqui na terra, com os nossos lábios sejam lábios proféticos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Sabemos, papai, que o Senhor é o centro de tudo, e muitas vezes já é centenária a forma das trevas agir, e nos dá discernimento para não cair nessas ciladas novamente. Nos ajuda, por favor, em nome de Cristo Jesus. Manifeste a nós, papai, o discernimento necessário para cumprir com os teus propósitos. Te amamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos numa batalha. Precisamos entender isso,
que você possa discernir os tempos e que você possa se posicionar. Amém? Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, que você possa ser esse bom soldado. Eu queria orar com você para encerrarmos esse culto ao Senhor. Sei que você já orou, mas queria te desafiar que essa semana você possa, meditando nesta passagem, entender o que é que Deus está falando ao seu coração. Nós precisamos discernir, e para discernir precisamos ouvir Deus. Você vai ter uma oportunidade de estarmos juntos orando, buscando a vontade de Deus, mas algo que Deus vai te falar no secreto. Amém? Esse capítulo, capítulo 2, ele começa com um verso que é muito forte. Ele diz: fortifique-se na graça. Porque para posicionar, para ouvir Deus, para agir em tudo, nós precisamos da graça do Senhor. Nós não somos ninguém sem a graça, esse poder capacitador de Deus sobre nós. Feche seus olhos. Pai querido, louvamos o teu nome. Exaltamos a ti essa noite. Louvamos o teu nome porque o Senhor é o Deus que nos chamou. O Senhor nos tirou, ó Pai, dos nossos pecados, do lago, ó Deus, que nos sufocava. O Senhor nos vivificou através da cruz de Cristo. O Senhor estendeu os seus braços e nos tirou desse lodo. Ah, Pai querido, e o Senhor a cada dia nos dá graça para crescermos, para amadurecermos, para florescermos, frutificarmos e multiplicarmos. Rogamos a Ti, ajude-nos essa semana, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a nos fortificarmos na graça do Senhor. Entendemos que nós não temos, ó Deus, nós não somos, nós somos mal, a nossa carne é má, ó Deus, e nós nos apoiamos, é no Teu Espírito, é no que Cristo fez, é na transformação que o Senhor faz em nós. Te damos liberdade essa semana, fale conosco, mostre-nos, ó Deus, o que precisamos deixar, ó Pai, mostre-nos o que precisamos, ó Deus, onde precisamos nos posicionar, para que possamos ser bons soldados, para que possamos, ó Deus, cumprir com a missão que o Senhor nos deu, para que possamos cumprir com o chamado que o Senhor tem aos nós. Ó Espírito Santo, fale conosco. Queremos, ó Deus, sair desse lugar de comodismo. Queremos, ó Deus, enxergar o sofrimento, enxergar os momentos difíceis com outra ótica. Ajude-nos, ó Deus, a em toda e qualquer circunstância crescermos, evoluirmos, deixarmos que a graça opere e trabalhe em nós. Ah, Pai querido, rogamos pela provisão do Senhor. Ó Deus, pedimos o pão nosso de cada dia, as nossas necessidades, ó Deus, aquilo, ó Pai, que estamos precisando nesse momento. Rogamos ao Deus da provisão, a provisão sobre as nossas casas, sobre as nossas despensas, sobre as nossas vidas, ó Pai. Rogamos de Ti também a proteção. O Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos dirige. Oh, Pai querido, proteja-nos, ó Deus, essa semana. Rogamos também, ó Deus, pela preciosa direção. Fale conosco, ministra os nossos corações, que possamos ouvir e discernir a sua voz. Pai querido, rogamos a Ti, ó Deus, por cada pai, por cada mãe, por cada homem e mulher que está aqui essa noite. Rogamos pelas nossas crianças, rogamos pela nossa cidade de Tangará da Serra. Pai querido, usa-nos para irmos a esta cidade e anunciarmos o nome de Cristo, anunciarmos o Evangelho da salvação. Não há outro meio de sermos salvos, não há outra forma de sermos salvos, senão, ó Deus, nos rendendo a Ti e recebendo Jesus, recebendo o sacrifício que Ele fez na cruz, reconhecendo os nossos pecados, entregando as nossas vidas. Pai querido, que possamos levar essa mensagem, que possamos levar, ó Deus, essa preciosa mensagem a todos, ó Pai, que estão ao nosso redor. Usa-nos, ó Deus, no nosso posto como bons soldados. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Filho e a consolação do doce Espírito Santo esteja com você,
vá viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.